Olá, vamos para mais uma aula nessa nossa matéria de análise do Evangelho de Mateus. Nessa aula nós vamos estudar o texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6, ainda dentro do Sermão do Monte. Agora vamos partir aqui para o esboço da sessão, porque para que a gente compreenda bem o texto que nós vamos estudar agora, é importante que a gente compreenda o fluxo do raciocínio de Jesus aqui, certo? Como eu já expliquei a vocês, nós estamos aqui no Sermão do Monte, não há necessidade agora de recapitularmos tudo, mas você deve se lembrar que logo depois das chamadas bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo, ele falou do seu relacionamento com a lei e do relacionamento dos seus discípulos com a lei. E então, naquele contexto, Jesus falou para eles que a justiça deles deveria exceder em muito a dos fariseus. Então, a relação dos discípulos com Jesus e com a lei ensinada por Jesus dava para os seus discípulos um padrão de justiça, um padrão moral muito mais elevado do que aquele padrão superficial e puramente externo dos fariseus. Jesus, então, começa a aplicar isso na relação do cristão com a religião, dos seus discípulos com a religião. Jesus mostrando que os seus discípulos deveriam ter uma religiosidade que não fosse puramente interna, puramente externa, mas também interna. E Jesus também falou dos valores do reino. Jesus falou de valores como a confiança em Deus, a lealdade ao reino de Deus, que são valores que são esperados daqueles que valorizam o reino de Deus, daqueles que valorizam a mensagem e a lei e a obediência ao Senhor Jesus Cristo. E então, nós caminhamos para o capítulo 7 e, de repente, o Senhor Jesus Cristo vai começar a falar de julgamento. Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados também. Então, Jesus começa a falar de julgamento. E muitos, então, podem questionar qual é a relação deste texto com os textos anteriores. Por que de repente, Jesus começa a falar de julgamento? E a questão aqui, irmãos, é a seguinte: a gente precisa entender que o Senhor Jesus Cristo está propondo uma relação dos discípulos com ele e com seu ensino, com a sua lei, que deve ser distinta da relação daqueles que eram mestres da lei, daqueles que eram as autoridades da lei de sua época. Então, Jesus está fazendo um contraste do relacionamento dos seus discípulos com a sua lei e o relacionamento dos judeus com a lei de Moisés, que era um relacionamento puramente externo, ok? E dentro das formulações dos fariseus e dos escribas, havia muitos ensinos, havia muitos ditos de sabedoria, muitos provérbios e tudo mais. Só que um dos aspectos da religiosidade e da prática dos judeus era o julgamento. Os judeus, os fariseus e os escribas eram pessoas com propensão a julgar. Então, ao expor aos seus discípulos um padrão ainda mais elevado do que o dos fariseus, Jesus então fala para os seus discípulos a respeito deste tópico, o tópico do julgamento. Então, no capítulo 7, versículos de 1 a 6, o Senhor Jesus então vai falar a respeito de relacionamentos dentro da comunidade do reino, mas de relacionamentos na perspectiva dos padrões do reino, dos valores do reino. Então, se no reino do Senhor Jesus Cristo a sua relação é com o legislador diretamente, que é Jesus, se a sua religião é muito superior, porque a sua religião ela é interna, se os seus valores são superiores aos valores dos fariseus, então, como deve ficar os nossos relacionamentos? Como deve ficar a relação
dentro da comunidade do reino, da comunidade dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus vai ensinar aqui dois princípios que devem moldar, na verdade, dois elementos com os quais os seus discípulos deveriam tomar cuidado dentro dos seus relacionamentos, à luz dos altos padrões do reino, que é o primeiro, o julgamento, e o segundo, a ingenuidade. Então, os discípulos do Senhor Jesus Cristo devem tomar cuidado com um espírito julgador e com um espírito ingênuo. Os altos padrões do reino exigem que nós não sejamos julgadores e que nós não sejamos ingênuos. E é exatamente sobre isso que eu quero estudar com vocês aqui nessa aula. Analisar então os versículos 1 a 6, aqui do capítulo 7, e ver então o Senhor Jesus Cristo alertando contra o julgamento e alertando contra a ingenuidade. Então vamos aqui partir para esse primeiro tópico, que é o tópico do julgamento. O versículo 1, o Senhor Jesus apresenta então o princípio geral que ele quer tratar. Não julgueis para que não sejais julgados. Então o Senhor Jesus Cristo, como ele gosta de fazer e já fez outras vezes aqui no próprio Sermão do Monte, ele apresenta inicialmente o princípio que ele quer tratar. E o Senhor Jesus Cristo aqui está dando uma ordem. E veja como o Senhor Jesus Cristo está dando aqui uma ordem que parece muito com uma espécie de lei. Jesus está dizendo, não julgueis. E essa ordem do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é comumente muito mal interpretada. Muitos entendem que o que o Senhor Jesus Cristo aqui está falando é que nós não podemos julgar de forma alguma. Então, por exemplo, muitos aplicam isso, ou entendem isso como a seguinte situação: você é parte de uma igreja e, de repente, um irmão comete um pecado, e esse é um pecado escandaloso, um pecado público, e então a igreja se reúne para tratar aquele irmão. E alguém se levanta e diz, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós não devemos julgar. Nós não devemos julgar as pessoas, nós devemos amar as pessoas. Outras vezes, as pessoas podem entender que o que Jesus está dizendo aqui é que você não pode chegar para uma pessoa e dizer, você está pecando, você está errado, que você não pode exortar uma pessoa. Porque isso é julgar, isso é condenar. Dizer que alguém está pecando é condenar uma pessoa. Então, o que Jesus está realmente querendo falar aqui? O verbo traduzido aqui por julgar, irmãos, é o verbo krino na língua grega. E este verbo ele tem o sentido de você tanto discernir os atos de alguém, como do próprio condenar, como você dar um veredito sobre o ato de alguém. Então, era um verbo utilizado em cortes, certo? Em julgamentos, mas obviamente Jesus não está tratando aqui de cortes. E também é impossível que Jesus aqui esteja proibindo qualquer tipo de julgamento. Uma das razões pelas quais nós podemos dizer que Jesus aqui não está proibindo todo tipo de julgamento é porque no próprio texto aqui de Mateus 7, de 1 a 5, o Senhor Jesus Cristo fala em tirar o argueiro do olho do teu irmão, que é uma ilustração para julgar, ok? Então, no versículo 5, Jesus fala dos critérios pelas quais você, então, estará apto para julgar alguém. Então, para que você possa discernir o pecado de alguém, para que você possa dizer que alguém está pecando, você estará julgando. Isso é uma espécie de julgamento. Quando você diz para alguém que essa pessoa está pecando contra Deus, você está emitindo um julgamento contra aquela pessoa. Você está discernindo os atos daquela pessoa. Você está
proferindo uma espécie de sentença contra aquela pessoa, dizendo: você é culpada quanto a este ato. Então, o que Jesus está querendo dizer quando ele diz não julgueis? Visto que Jesus nem está falando de cortes e Jesus nem está proibindo todo tipo de julgamento. O que o Senhor Jesus Cristo está aqui proibindo, irmãos, é a postura de julgamento. Os fariseus tinham a postura de julgamento. O que é a postura de julgamento? É quando a medida com que você mede as pessoas é a medida do juízo. Ou seja, você tem, então, um padrão moral específico e você tem a tendência de olhar para as outras pessoas e medir as pessoas à luz deste padrão. Você, então, por exemplo, entende que o seu maior valor é o reino de Deus, é a pregação do evangelho do reino. O seu maior valor não são os bens deste mundo. E então você vê um irmão pecando nessa área, você vê um irmão que está falhando nessa área, e a sua atitude em relação a este irmão é de apontar o dedo, é aquela atitude hostil de simplesmente julgá-lo e condená-lo contra o seu ou pelo seu pecado. Então é este o tipo de julgamento que Jesus está tratando aqui. Como é que a gente sabe que é sobre isso que Jesus está tratando? Pelo próprio texto, pelo próprio contexto aqui. No versículo 2, Jesus fala de critério, ok? Então ele diz: porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. E Jesus fala também de medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então aqui Jesus cita um provérbios, certo? Cita um provérbio que provavelmente era um provérbio comum de sua época. Você nota a estrutura proverbial aqui, o paralelismo, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso é um provérbio, claramente aqui é um provérbio. Agora, esse provérbio, a ênfase do provérbio é o critério do julgamento, a medida do julgamento. Então, Carson, no seu comentário, ele explica que os judeus, naquela época, eles entendiam que Jesus tinha duas espécies, que Deus, desculpe, tinha duas espécies de medidas. Deus tinha a medida da misericórdia e Deus tinha a medida da justiça. E que, às vezes, Deus tratava os homens com a sua medida de misericórdia, ou seja, Deus tratava os homens não pelos atos, mas pelo seu desejo misericordioso, e em outros momentos Deus tratava os homens com justiça, querendo então condená-los pelos seus pecados. Então, Deus tem o direito das duas medidas, certo? Isso é ensinado no Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 34, Moisés reconhece isso de Deus, que Deus é um Deus misericordioso, mas que não inocenta o culpado. Então, Deus tem o direito de usar as duas medidas. Deus tem o direito de ser misericordioso com quem ele quer ser misericordioso e ser justo e ser, então, punitivo, condenador de quem ele quiser condenar. Deus tem o direito de usar a sua graça com quem ele quiser. Deus tem o direito de usar a sua ira com quem ele quiser. Então, o critério de Deus, a medida que Deus utiliza, é de acordo com a sua vontade e o seu plano. Então, Jesus pega essa ideia e aplica para a situação aqui. Se você é alguém que, no seu relacionamento com os demais, você usa a medida da justiça, você escolhe a medida da justiça, então é com essa medida que você será julgado por Deus. Se você é alguém que, ao olhar o pecado de alguém, a sua atitude
é a atitude da justiça contra essa pessoa, então essa será a atitude de Deus sobre você. Isso, irmãos, faz um paralelo muito interessante com a oração do Pai Nosso e com aquele texto que vem logo depois da oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus Cristo diz que se a gente não perdoa alguém, tampouco o Pai nos perdoará. E eu expliquei para vocês que isso não é a justiça de retribuição, que Deus só vai te perdoar depois que você perdoar alguém. Não. A ideia é a seguinte, é que se você não reconhece a necessidade do perdão e expõe isso no perdão ao próximo, então Deus não vai lhe perdoar. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar os doentes e não os sãos, aqueles que reconhecem a doença e a necessidade do perdão. A mesma ideia é aqui. Se você é alguém que utiliza a medida da justiça para lidar com as pessoas, será essa medida que você desfrutará. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, portanto, quando ele diz aqui, não julgueis, o que ele está dizendo, portanto, irmãos, aqui, quando ele fala não julgueis, é para a gente não se relacionar com as pessoas com a medida do julgamento. A gente não pode se relacionar com as pessoas inclinados a procurar justiça sobre a vida delas. Porque quando nós escolhemos a medida com que nós vamos tratar as pessoas, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Então, este aqui é o grande problema. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, escolhendo a medida da justiça, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Então, qual é a medida com a qual nós devemos nos relacionar com as pessoas? A medida da misericórdia, a medida do perdão. Jesus já havia ensinado isso no Sermão do Monte. A nossa postura em relação às pessoas deve ser a postura do perdão, porque só Deus tem o direito de escolher a medida da misericórdia ou a medida do juízo. Nós não temos este direito. Então, como é que Jesus vai explicar que nós não temos o direito de escolher com qual medida vamos tratar a pessoa e, portanto, a nossa única opção é utilizar a medida do perdão? Jesus vai explicar aqui com estas suas pequenas parábolas. Ele pergunta então aqui, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então aqui, irmãos, argueiro, certo? Essa é uma palavra difícil nessa tradução, é uma dificuldade da Revista Atualizada, é ainda utilizar palavras complicadas, certo? Mas a ideia aqui é de um cisco, que é qualquer coisinha que atrapalha a visão, e trave não é trave de futebol, certo? Trave é uma espécie de cepo, de algo grande, uma viga. Então, o que Jesus está dizendo é como é que você vai conseguir tirar um cisco do olho de uma pessoa se existe um cepo, se existe uma viga no seu olho. Jesus está utilizando uma linguagem hiperbólica, uma linguagem do menor para o maior. Ele, então, faz uma pergunta retórica no versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Então, note aqui a ironia de Jesus. Qual é a ironia de Jesus? É que nós, seres humanos, não temos o direito de utilizar a medida da justiça nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque todos nós somos culpados.
Todos nós temos pecado, todos nós temos culpas em nossas vidas. Você, portanto, não pode ter uma postura julgadora em relação às pessoas. Isso, só para ilustrar a vocês, irmãos, isso acontece muito, por exemplo, com aquele irmão na igreja que gosta de evangelizar. Então ele é um evangelista, ele tem amor pelo evangelismo e tudo, e isso é um valor muito forte que ele tem na sua vida. Porém, ao evangelizar, ele começa a criticar e apontar e a menosprezar aqueles que não evangelizam. Ele começa a criticar a igreja porque só ele evangeliza, os irmãos não evangelizam, porque olha o fulano deveria estar evangelizando, eu estou aqui evangelizando, mas o fulano não está evangelizando. Ou então aquele irmão que é um dizimista, que contribui com muito, e então ele sabe que tem outros irmãos que não contribuem tanto assim. E ele então se sente superior, ele se sente fazendo certo e dizendo que aquele irmão está errado, aquele irmão está em pecado. Ou então, aquele irmão, isso eu já vi muito na minha experiência, aquele irmão que sempre chega na hora certinha durante o culto, e ele então, por chegar na hora, se sente no direito de julgar os que não chegam na hora, de apontar o dedo para os que não chegam na hora. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que nós não podemos ser assim, porque todos nós temos pecado. Talvez tenha um cisto no olho do irmão e não tenha um cisto no seu olho, mas o que tem no seu olho é uma trave. Então, o pecado atrapalha a nossa medida de justiça. Então, nós não devemos utilizar a medida da justiça nos nossos relacionamentos. Jesus chama, portanto, de hipócrita a pessoa que utiliza essa medida nos seus relacionamentos. Veja, lembre-se que o hipócrita é aquela pessoa que preza apenas pelo exterior, pela aparência. O hipócrita é aquela pessoa que preza muito mais pelo que as pessoas veem do que pelo que de fato as pessoas são. Então, usar a medida da justiça nos relacionamentos é motivado por valorizar o que as pessoas veem. Então, você evangeliza muito e as pessoas veem isso. Então, você começa a criticar os que não evangelizam, porque ao criticar os que não evangelizam, você ressalta que você evangeliza. Então, o juízo contra os demais enfatiza a sua religiosidade, e isso é hipocrisia. Então, qual deve ser a medida dos nossos relacionamentos? Jesus então fala aqui. A medida dos nossos relacionamentos deve ser, em primeiro lugar, baseada no nosso ato de tirar a trave do nosso próprio olho. O que é tirar a trave do nosso próprio olho, irmãos? Se chama o perdão. Se nós somos pessoas que buscamos o perdão e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, então nós estaremos prontos para ajudar os irmãos nos seus pecados. A medida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo é a medida da misericórdia. Perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aos que nos têm ofendido. Essa é a medida do relacionamento com o próximo. Nós precisamos tratar o próximo com a medida com que fomos tratados. E se você mede os seus relacionamentos com a misericórdia, é com misericórdia que você é tratado. Se você sabe que foi perdoado por Deus, que Deus teve misericórdia da sua vida, que Deus teve paciência com você, aí sim você está pronto para lidar com o pecado dos outros. Porque quando você tem a consciência do seu próprio perdão, da misericórdia de Deus sobre a sua vida, e você então
vai querer tirar o cisco do olho do irmão, você estará fazendo isso vendo claramente. É essa a linguagem que Jesus utiliza. Que o perdão, a medida da misericórdia, é então a maneira correta de lidarmos com o pecado dos demais. Isso significa, portanto, que nós jamais devemos julgar um irmão? A resposta é não. Jesus fala aqui que ao tirarmos a trave do nosso olho, estaremos prontos para tirar o argueiro do olho do irmão. Então Jesus não está proibindo o julgamento de forma alguma. Jesus não está proibindo que a gente procure trabalhar o pecado da vida das pessoas, que a gente se esforce para tirar o pecado da vida das pessoas pelos diversos meios. E se você vai tirar o pecado da vida das pessoas, ou procurar trabalhar isso para que a pessoa abandone o seu pecado, isso envolve um julgamento, pois você vai olhar para a pessoa e você vai emitir uma sentença, ela é culpada por aquele pecado. Então, o que Jesus, portanto, está falando não é contra o julgamento, é contra a medida do julgamento. Se o seu relacionamento com o pecado do próximo é a medida do juízo, se você está simplesmente preocupado em julgar a pessoa, em apontar o dedo para a pessoa, em condenar aquela pessoa, então você também é culpado. Não faça isso, Jesus diz. Mas se a sua postura é a da misericórdia, a de ajudar o irmão a ser perdoado como você foi perdoado, a de ser misericordioso para tratar o pecado, como Jesus vai falar em Mateus 18, se ele se arrepender, você recebe o irmão, você ganhou o irmão. Então, o desejo é de restaurar as ovelhas perdidas. O desejo é de restaurar o pecador à comunhão. O desejo é de promover o perdão e a misericórdia de Deus. Então, esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo, que nos nossos relacionamentos, visto que você tem valores superiores, você deve tratar os demais com misericórdia e não se achando e apontando os dedos. E, por fim, irmãos, aqui no versículo 6, esse é um versículo menor e com pouca coisa para a gente comentar. O Senhor Jesus Cristo, ele, mais uma vez, utiliza aqui uma espécie de dito, e você nota que isso daqui tem traços poéticos, por isso que a gente entende que Jesus está utilizando algum dito. Por que tem traços poéticos? Porque você tem aqui uma espécie de quiasmo, certo? O quiasmo é uma construção poética nesse formato aqui. O primeiro verso é quando ele diz, não deis aos cães o que é santo. Então ele fala aqui de cães. E então ele diz, não lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem. Então, porcos são aqueles que pisam e, voltando-se, vos dilaceram. Então, os cães eram aqueles que atacavam as pessoas, ok? E os porcos eram aqueles que pisavam as coisas das pessoas, as pérolas, no caso. Então, o que o Senhor Jesus Cristo, portanto, aqui está dizendo, irmãos, é um outro elemento importante nos relacionamentos, que nos nossos relacionamentos, você que é do reino de Deus, você que cultiva os valores superiores do reino de Deus, você não pode utilizar isso de maneira ingênua, sem considerar que este mundo possui cães e possui porcos. Então, o que são essas coisas que são santas e o que é que Jesus está se referindo aqui por pérolas? Por santo, por sagrado e por pérolas, irmãos, o Senhor Jesus está falando das virtudes do reino, da mensagem do reino. Então, o que Jesus está dizendo é que você não pode lançar a mensagem do reino
para aqueles que vão pisar nessa mensagem e vão procurar lhe matar. Então, lembre-se do contexto de perseguição do Sermão do Monte, que aqueles que se opõem ao reino perseguem você. Então, não vá pregar o evangelho, digamos assim, para aqueles que perseguem o evangelho. Então, você se pergunta, mas eu não devo pregar o evangelho para todas as pessoas? A resposta é não. A Bíblia mostra que você não precisa pregar o evangelho para as pessoas que rejeitam o evangelho e que, inclusive, podem atacar você. Você tem exemplos, por exemplo, no livro de Atos, onde o apóstolo Pedro, desistiu de pregar o evangelho para os judeus e foi para os gentios. Então, quando você percebe um sinal claro de rejeição ao evangelho, então não pregue mais o evangelho. Aquela pessoa deve ser considerada por você como alguém que é um porco que está pisando em algo precioso, que é o evangelho. E se você também não deve pregar o evangelho para pessoas que podem lhe perseguir, que podem matar você. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, que você não pregue o evangelho do reino. Você não exiba a mensagem do reino para aqueles que você já tem sinais claros de postura de escárnio, de desprezo e perseguição contra o evangelho, ok? Então, esse versículo aqui não está falando de pregar o evangelho, de falar sobre Bíblia no meio das pessoas que vão zombar você. Ele não está falando sobre isso, ele está falando de ingenuidade. E por que Jesus aqui está falando de ingenuidade? Porque quando Jesus adverte da necessidade de amar os inimigos, quando Jesus adverte da necessidade de ter um padrão superior ao dos judeus, quando Jesus adverte sobre não julgar, Jesus então certamente está temendo que os seus discípulos podem achar ou podem entender isso de maneira simplória e não tratarem isso com discernimento. E que, portanto, eles vão provocar a sua própria perseguição, que eles vão intencionalmente pregar o evangelho para aqueles que não querem o evangelho, que resistem ao evangelho e que, portanto, podem trazer, inclusive, perigo para a sua própria vida, ok? Você pode estar pensando aí, mas isso significa dizer, então, que os cristãos nunca devem ir para países perseguidos? A resposta é não, não é isso que eu estou dizendo. Os crentes devem ir para países perseguidos. Os apóstolos sabiam que os judeus iriam persegui-los, e eles mesmo assim pregavam o evangelho. A questão é que eles não pregavam o evangelho para os que perseguiam eles. Então, quando você vai para um país que tem perseguição contra o evangelho, você não vai pregar o evangelho lá para as autoridades, que você sabe que ao abrir a sua boca e pregar o evangelho, eles podem matar você. Eles são hostis, eles não querem o evangelho. Eles vão escarnecer de você, eles vão zombar de você. Então, sempre que você tiver sinais claros de que as pessoas com quem você está lidando são pessoas com atitude hostis ao evangelho, de zombaria ao evangelho, de escárnio ao evangelho, então não exiba o evangelho ali, certo? Não exiba a mensagem de Jesus ali, o ensino tão precioso de Jesus ali. Por quê? Porque você trará escárnio, zombaria ou até perseguição sobre a sua vida, ok? Então é isso, irmãos, vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua a partir do versículo 7. Fique com Deus e até lá.